Número 10, por favor. Lucas capítulo 10. Nós vamos ler, acho que pode abaixar um pouquinho. Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 38. Lucas 10, versículo 38. Nos diz assim a palavra do Senhor: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Eu me coloco mais uma vez diante da Tua presença, com temor, sabendo quem eu sou e quem o Senhor é. E eu peço agora para que o Senhor use a minha vida como instrumento nas mãos do Senhor, para trazer aquilo que o Senhor deseja falar com a Tua igreja essa noite. Eu oro a Deus pedindo que o Senhor me dê a sabedoria do alto, para que eu possa expor a Tua palavra aos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Hoje eu gostaria de usar esse exemplo aqui, de duas irmãs, uma chamada Marta e outra chamada Maria. E o texto diz que Jesus ele foi se hospedar na casa dessas duas irmãs. E diz o texto que quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Maria ela tem uma atitude diante do mestre. E a primeira atitude que ela tem é estar assentada, o texto usa a palavra quedava-se, né? Ou seja, ela estava inclinada, ela estava ali sujeita àquilo que Jesus estava ensinando, através daquilo que ele já tinha tido de experiência na sua vida. E diz que isso trouxe um incômodo no coração da irmã dela, chamada Marta. Maria, ela estava assentada, e Marta, diz a palavra do Senhor, que ela estava preocupada com o quê? Com o serviço da casa. E principalmente, né, com servir ao Senhor Jesus. Parece muito, né, quando nós recebemos também visita na nossa casa. A gente dá aquela limpada, faz aquela faxina, deixa as coisas tudo em ordem, aquilo que está em desordem a gente esconde, e quando a visita chega a gente faz o quê? Tenta oferecer o melhor a essa visita. Só que Marta esqueceu que essa visita não era qualquer visita. Era uma visita extremamente importante e especial. Marta esqueceu que o próprio Filho de Deus estava na casa dela. E ela chega então até Jesus dizendo e repreendendo a Jesus com uma frase. E a frase que ela usa é: Senhor, você não se importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? A primeira fala dessa mulher diante de Jesus é: Senhor, o Senhor não se importa da minha irmã deixar eu sozinha fazendo as coisas da casa? E diz um pouquinho antes que Marta ela estava agitada. Você já viu uma pessoa agitada? Eu sou agitado, né? Enquanto a gente às vezes está no louvor, ou eu bato o pé, ou você treme as pernas, cada um tem a sua agitação comum.
Alguns são mais quietos, outros são um pouquinho mais agitados, né? Não consegue ficar parado. E algumas mulheres também dentro das suas casas são dessa maneira, não conseguem descansar. É roupa a lavar, passa roupa, faz comida, arruma cama, arruma quarto. E às vezes homens também são assim, né? Ficam agitados durante o dia e não conseguem se concentrar em algumas atividades. E Marta estava dessa maneira. Ela recebia o próprio Jesus dentro da sua casa e ela estava agitada, ela estava preocupada em servir bem a Jesus, só que ela esqueceu da parte fundamental, de que é bom servir a Jesus, mas é melhor aprender os seus ensinamentos. Aliás, se alguém vai na sua casa te visitar e você ficar na cozinha só preparando as coisas e não ter um tempo de sentar na mesa para comer com o visitante, que proveito que tem disso então? E Marta ensina um pouco para nós, e eu queria agora trazer para a nossa realidade. O que isso tem a ver com a gente, pastor Fernando? O que isso tem a ver com a nossa geração? O que isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus? Irmãos, eu estou falando de um texto aqui, que foi escrito e de uma história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, onde o mundo não existia tantas coisas que nós temos na nossa época e na nossa geração. Vou dar o exemplo de algumas coisas. Nessa época aqui existia rádio. O que vocês acham? Não. Existia televisão? Não. Existia internet, celular, smartphone, notebook, shopping, tinha um shopping para as pessoas visitarem, loja de conveniência, padaria, açougue, supermercado, parque de diversão tinha, circo, Netflix, tinha alguma coisa disso? Por que eu estou falando isso? Porque se Marta, que tinha poucas coisas que nós temos na nossa geração, ela ensina que ela está agitada e preocupada em servir a Jesus e não ouvir aquilo que Ele quer ensinar, imagine a nossa geração então. O tema da mensagem, hoje de manhã o Wellington me perguntou, a Carol à tarde me perguntou o tema da mensagem por causa do louvor, e o tema é distração. Por que distração? Porque nós somos facilmente distraídos com coisas que esse mundo oferece a cada um de nós. Vou dar um exemplo de algumas coisas. Quantas pessoas estão aqui agora sentadas e ouvindo esse culto e às vezes se distrai com o barulho de ventilador, se distrai com uma criança que se movimenta, se distrai com o irmão que levanta e vai beber água, se distrai pensando, puxa, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, e se o pastor demorar muito no culto eu estou enrolado, porque eu não vou aguentar levantar de madrugada para trabalhar. Está ouvindo a mensagem pensando, nossa, amanhã vence um boleto que eu não sei de onde eu vou tirar dinheiro para pagar o boleto que vence amanhã. Às vezes a mãe, a mulher que está em casa, que faz atividades domésticas, não que é só obrigação da mulher fazer, mas o homem também, às vezes está pensando, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer dentro de casa. É faxina, é o almoço, é marmita, é isso, é aquilo. E aí você automaticamente se distrai daquilo que está saindo hoje do altar para a sua vida, ou daquilo que já saiu até agora. Irmãos, eu vou confessar a você, eu tenho muita facilidade para se distrair. Só a Ana que sabe isso e algumas pessoas que andam mais próximos a mim. Às vezes eu estou trabalhando no computador e aí o celular vem uma mensagem, eu esqueço que eu estou fazendo no computador e já começo a fazer aquilo que está no celular. E aí eu demoro para voltar naquilo que eu estava fazendo no computador. Só que o grande problema disso não é você deixar às vezes um computador para atender um celular, uma mensagem. O maior problema é que nós nos distraímos com as coisas desse mundo e tiramos a nossa atenção especial a Deus ou às coisas do Senhor na nossa vida. E eu tenho visto, por mim mesmo, irmãos, eu não quero ser desonesto com vocês não, que quanto tempo a gente perde com coisas seculares, secundárias, e esquecemos daquilo que é fundamental para as nossas vidas. Você percebe na sua própria vida, não esquece agora do seu esposo, da sua mulher, dos seus filhos,
seja lá quem for da sua família, daqui da igreja, você percebe o quanto você se distrai com as coisas desse mundo e tem esquecido o seu relacionamento com Deus? É muito fácil nós nos distrairmos. É muito fácil a gente perder o foco daquilo que é fundamental e colocarmos o foco naquilo que é secundário, terciário e assim por diante. É muito fácil. A palavra de Deus para nós hoje é para que eu e você fiquemos atentos àquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Como eu disse, a distração hoje ela é oferecida de bandeja a cada um de nós. Eu, para me distrair, não preciso nem sair de dentro de casa. No estudo que eu li hoje à tarde, fala que um dos maiores ladrões do nosso relacionamento com Deus hoje é o celular que nós temos. É um dos maiores ladrões. Seja uma mensagem, seja um vídeo, seja uma postagem, um podcast, qualquer outra coisa, nos distrai facilmente daquilo que é primordial, que é o nosso relacionamento com Deus. Se você tem um telefone que dá relatório semanal, você vai ver que você gasta, eu estou falando média, tá, gente? De 4 a 5 horas por dia na frente desse aparelho aqui. Só desse aparelho, né? Não estou contando televisão, computador e assim por diante. Só desse aparelho que é o smartphone. Sem contar em séries, videogame. Hoje à tarde eu nem sabia que estava acontecendo o jogo, né? Daí eu vi um vídeo, né? Numa rede social, eu falei, nossa, o Corinthians está jogando. Já fazia nem sei quanto tempo, né? E ainda tem uns engraçadinhos, né, Thiago, no grupo de futebol que fica mandando, né? Gol no Corinthians. Eu falei, agora tem que ver quanto tá, né? E homem para se distrair 90 minutos para ver um futebol, facinho. 90 minutos. Um culto não tem 90 minutos. Um culto tem menos de 90 minutos. Às vezes passa um pouquinho. E a gente já começa a ficar distraído, né? A gente já começa a ficar incomodado. Nossa, mas será que o pastor não está vendo o relógio? Será que o louvor ainda vai ter que cantar mais uma canção? E a gente começa a se distrair e perder aquilo que é fundamental para as nossas vidas, que é ouvir aquilo que sai da boca de Deus. Um dia o Senhor para Moisés disse que não só de pão viveria o homem, mas de tudo aquilo que procederia da boca de Deus. O que o Senhor estava querendo falar para Moisés e para a nação de Israel e para nós? É importante ganhar o pão de cada dia, não é? É importante. Se você não trabalhar amanhã, você não tem o que comer depois de amanhã e assim por diante. O grande problema é que nós nos concentramos naquilo que o mundo oferece a nós e esquecemos daquilo que é fundamental. Porque o texto diz, não só de pão viverá o homem, ele está dizendo, é importante o pão, mas você não vai sobreviver só com o pão. Você precisa de alguns ingredientes a mais. Ele fala, mas daquilo que procede da boca de Deus. Por que da boca de Deus? A gente fala, né? Deus tem boca? Se a gente olhar como nós somos a semelhança dele, só que ele é um ser espiritual, ele fala conosco. Deus fala conosco. Mas ele fala quando nossos ouvidos estão atentos à sua voz. Agora, o grande problema é eliminar as distrações que nós temos na nossa vida. Esse é o grande problema. É fácil você hoje falar, não, eu vou desligar o celular e eu vou agora me concentrar em ler uma palavra, ouvir uma mensagem, ou assistir um culto online, fazer qualquer coisa relacionada a Deus para que eu possa ouvir aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. É fácil fazer isso? Não é fácil. Eu tive a oportunidade de passar algumas vezes ali onde estava o circo, nem sei se está mais, e é interessante, irmãos, que faz fila para entrar no circo, e não temos fila para entrar na igreja. Faz fila para entrar no estádio de futebol. Quando o Botafogo teve o acesso ano passado à Série A2 do Brasileiro, lotou o estádio, fila, briga.
e xinga e torce, mas não tem fila para as pessoas virem ouvir aquilo que pode trazer salvação e mudança para as suas vidas. Porque nós somos facilmente distraídos com aquilo que o mundo oferece a cada um de nós. O grande problema talvez de tudo isso é que a gente pode estar perdendo aquilo que é fundamental para as nossas vidas. Você pode correr a vida inteira e talvez correr atrás daquilo que não vai te dar a salvação e a vida eterna. Um dia um homem muito sábio escreveu um texto, o nome dele é Salomão. Ele disse que a vida do homem, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Esse homem, irmãos, a Bíblia fala que ele foi um dos homens mais rico da sua geração, da geração anterior e da geração posterior. Esse homem tinha de tudo. Ele tinha casas, ele tinha servos, ele tinha cavalo, ele tinha tudo, pomares. Ele tinha mais de 700 mulheres e 300 concubinas dentro do seu harém. Ele experimentou de tudo. Álcool, ele se entregou ao álcool, ele se entregou ao sexo, ele se entregou a todas as paixões. E ele escreveu, eu tenho uma conclusão de tudo isso. Eu tenho uma conclusão de tudo isso. Vocês querem ver o que ele escreveu? Abram comigo lá em Eclesiastes capítulo 12, para a gente entender. Eclesiastes capítulo de número 12. Salomão ele escreve algo fundamental para as nossas vidas. E ele diz assim no capítulo de número 12 do livro de Eclesiastes. Talvez, irmãos, talvez, tá? Eclesiastes foi escrito na velhice, numa idade onde ele estava um pouquinho mais maduro com as coisas que ele viveu na vida. E é exatamente isso, né? Quando a gente é jovem, não por ser jovem, tá? Mas talvez por não ter muita experiência, a gente acha que a vida é só ganhar, é só correr, é só fazer as coisas que a gente quer e deseja no nosso coração. A gente vai envelhecendo e talvez os valores da vida vão mudando. E foi isso que eu vejo, né? É isso que eu vejo na vida de Salomão. Ele escreve assim no versículo de número 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Salomão, ele conclui o livro de Eclesiastes, que é um livro que mais tem perguntas, questionamentos e mais indagações com relação às coisas da vida. Ele termina esse livro dizendo, olha, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já ouvi, de tudo aquilo que eu já vivenciei, presenciei, o mais importante na vida do homem é temer a Deus e seguir os seus mandamentos. Pergunta a você, quem estava certa, Marta ou Maria? Se o mais importante da vida é temer a Deus e seguir os seus mandamentos, quem estava correta? Marta, que estava preocupada em servir ao mestre, ou Maria, que estava preocupada em ouvir os ensinamentos do mestre? Uma das dificuldades que eu e você temos é a mesma de Marta. E nós que servimos na igreja, irmãos, é mais difícil ainda. Os músicos, os diáconos, os professores, os líderes que nós temos de ministério, porque o serviço nós prestamos. Eu venho aqui, eu toco, eu canto, eu prego, bate escanteio, cabeceia, isso é importante, mas isso não é o fundamental. O Hernandes diz que o mais importante não é fazer a obra, é ter um relacionamento com o Deus da obra. Porque eu e você podemos nos perder fazendo o serviço da obra e não ter o nosso relacionamento com o Senhor. E esse é o perigo que eu corro e os líderes aqui, os ministros aqui também correm. De servir, de querer agradar a Deus com o nosso serviço e esquecer do nosso relacionamento com Ele. Cuidado com as distrações.
Cuidado com aquilo que o mundo tem oferecido a mim e a você. Irmãos, na época em que foi escrito esse texto, não tinha talvez nem 10% daquilo que a gente tem na nossa época de hoje. E Jesus diz uma coisa que Ele falou para Marta, e eu quero falar para você também, essa noite. E eu já vou terminar a mensagem. Ele diz assim, ó: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Traz para você essa palavra. Fernando, você anda inquieto e você se preocupa com muitas coisas. Esse sou eu e esse é você. Inquietações, medos, preocupações. Como que vai ser essa semana, as lutas, os problemas, as dificuldades, inquietações. O que eu vou fazer? Como que eu vou pagar? Como que eu vou ter a casa que eu desejo, o carro que eu desejo? E a gente trabalha naquela pilha, fica louco, desesperado. E Jesus está falando: filho, filha, você anda inquieto com um monte de coisa e preocupado com um monte de coisa. Agitado. A gente vive numa cidade quase de 800 mil habitantes. E às vezes eu fico olhando para o trânsito, eu falo: gente, o Mateus trabalha também, né, mas outros irmãos trabalham com aplicativo. Você olha, gente, cada um está correndo que nem louco, de um lado para o outro. Gente perdendo a vida para ganhar 2, 3 reais a mais para uma entrega de aplicativo de alimentação. Perde a vida por causa de 5, 6, 10 reais. Porque ele tem uma meta para cumprir durante o dia para ganhar um pouco mais. Correndo atrás do vento. Trabalhando 10, 12, 14 horas por dia. Aí você deve estar pensando: mas como que eu pago minhas contas? Jesus ensinou algo para mim e para você. Busca o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Alguns devem estar pensando: não, então vou pedir a conta amanhã do meu trabalho. E vou ver da obra. Não, não é isso. Mas busque a Deus. Reserve um tempo para você orar. Reserve um tempo para você parar. Gente, eu falo por mim. Quanto é difícil a gente parar hoje um tempo, um tempinho que seja durante o dia, para a gente orar, para a gente ler algo. Quanto é difícil. Aí alguns falam assim: mas pastor, eu não tenho tempo. Mentira. Todos nós temos tempo. Ah, é que você não conhece minha vida. Não preciso conhecer. Todos nós temos tempo, irmãos. O grande problema é que nós mudamos e invertemos as nossas prioridades. Você tem tempo. Eu sei que muita gente trabalha muito aqui, mas você tem tempo. E quando eu falo de tempo, não é 4, 5, 6 horas, não. Às vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas, você tem tempo. Hoje eu parei um tempo para assistir 30 minutos de futebol. Hoje eu parei um tempo para fazer uma carne. Parei um tempo para lavar a louça. Parei um tempo para tomar banho. Para ir tomar um sorvetinho, que também ninguém é de ferro. A gente tem tempo. O grande problema é a nossa ou as nossas prioridades. É que nem quando você vai no médico, ele fala: olha, você precisa ter um tempo para fazer uma caminhada, para você fazer uma academia, uma atividade física. Alguns falam assim: mas doutor, eu não tenho tempo. Você tem tempo. O que falta é você organizar as suas prioridades. E aí você vai ver que vai sobrar tempo. Você vai ter tempo de sobra para buscar um pouquinho mais ao Senhor na sua vida. Jesus termina dizendo: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta
não lhe será tirada. O que Jesus está dizendo é, pouco é necessário. Por que Jesus fala isso, irmãos? Pouco é necessário. Se a gente for voltar uns anos atrás, dos nossos avós, bisavós, eles não viviam com menos daquilo que a gente vive hoje? O que vocês acham? E eu tenho 45 anos, vou fazer 46. A gente vivia com menos. A gente não tinha, talvez, nem metade do que os adolescentes, jovens e crianças têm no dia de hoje. Os nossos avós, então, e bisavós, muito menos ainda. Eu não vivi essa época, mas diz que há 50, 60 anos atrás, 70, não tinha supermercado igual tem hoje. Você ia numa, como que chamava? Uma venda, empório, tinha os sacos de arroz, feijão, de sal, e a pessoa comprava como? A granel. No granel é aquilo lá mesmo, pega lá a concha, sei lá se é concha, né? Põe lá, hoje vai meio quilo de arroz, e vai ter que dar para a semana. Hoje você vai no mercado, você fica perdido. Eu vou comprar um desinfetante, o homem comprando desinfetante, imagina, André. Tem 8 marcas. Eu mando foto. Ana, qual que você quer aqui? 8? Podia só ter uma, né? Você não pega essa aqui, já está tudo certo. Você acha que antigamente tinha tudo isso? E isso trouxe inquietações e distrações para nós. E talvez esse é o mal do nosso século e da nossa era. É muita coisa para tirar o foco daquilo que é fundamental para as nossas vidas. Então que Deus nos ajude a alinharmos novamente o foco e vermos aquilo que é fundamental para cada um de nós. E o fundamental é o que Jesus falou: Maria escolheu a boa parte. Pena que tem cadeiras vazias aqui, porque algumas pessoas não escolheram a boa parte. Eu não estou dizendo que você não pode faltar da igreja. Eu estou dizendo que a boa parte é estar aqui ouvindo a palavra. É uma boa parte. Sabe por quê, irmãos? Porque o que eu preguei aqui em pouco tempo, talvez é aquilo que vai te fortalecer na semana que te espera. Então que Deus te dê graça, força, sabedoria, para que você saiba administrar o seu tempo e colocar dentro do seu dia de 24 horas, uma porcentagem do seu dia oferecendo a Deus, através de uma oração, através de uma leitura, de algo que vai trazer edificação para a sua vida. Lembre disso, agitação não vai levar a gente para lugar nenhum. Jesus disse um dia, o homem por mais ansioso que ele esteja, ele não vai acrescentar nem um passo a mais à frente, nem um passo atrás. Então que Deus possa nos dar graça, sabedoria, que a gente saiba organizar o nosso tempo. Eu tenho dificuldade, Fernando, tenho dificuldade. Mas que Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê sabedoria para administrar melhor o nosso tempo. E principalmente o nosso relacionamento com Ele. Porque não é o pão que nos alimenta somente, mas é aquilo que sai da boca de Deus. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, por favor. Eu quero orar por você essa noite. Pense um pouquinho em como tem sido seus dias, suas semanas, como você tem administrado, como eu tenho administrado o meu tempo, trabalho, família, alguns que estudam, a oração, a meditação na palavra, como nós temos administrado isso nas nossas vidas? A maneira como eu e você administramos isso é o que vai determinar o nosso futuro diante de Deus e diante desse mundo. Senhor, nos dê
sabedoria. Senhor, nos dê o entendimento que vem do alto. Nos dê força, nos dê graça, para que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade e escolher a melhor parte. Ó Deus, eu sei, e não precisa de muita sabedoria para isso, mas eu sei que todos nós, de uma certa forma, temos andado inquietos, preocupados, impacientes, agitados de um lado para o outro, e muitas vezes a nossa vida ela tem girado em torno de um círculo. Nós não saímos dessa situação. Marta talvez estava vivendo nesse círculo, afazeres de casa, trabalhos, e esqueceu daquilo que era fundamental: se assentar e inclinar os seus ouvidos àquilo que Jesus queria ensinar a ela. Eu sei que muitos aqui, Senhor, têm uma semana e uma rotina difícil de trabalho. Tem pessoas que trabalham aqui 8, 9, 10, 12 horas por dia. Ajuda esse irmão, essa irmã. Ajuda essa mãe, ajuda essa filha, esse filho. Ajuda esse adolescente, esse jovem. Diante de tantas distrações que nós temos na vida, nos ajude a colocarmos o nosso foco no Senhor. É importante trabalhar, é importante nós ganharmos o pão de cada dia, mas é fundamental termos o nosso relacionamento com o Senhor. Que nós não confundamos aquilo que é importante com aquilo que é fundamental. O importante é trabalhar, é estudar, é fazer aquilo que temos que fazer, enquanto homens, enquanto mulheres, mas é fundamental termos o nosso relacionamento com o Senhor. Ajude a mim, ajude a minha família, do meu pastor auxiliar, com a sua esposa, com seus filhos. Ajude os meus líderes aqui, Pai, os ministros. Ajude, Senhor, cada professor, diácono, líder da junta, tesoureiro, secretária. Ó Deus, cada irmão, Pai, que tem gravado ali os cultos, que fica na mesa de som, os que dão aula também para as crianças aqui na nossa igreja, líderes de ministério, ajuda-nos, Senhor, que possamos Te servir, mas que além do serviço, possamos ter o nosso relacionamento com o Senhor. Ajuda as nossas ovelhas aqui, que são Tuas, não são nossas, a viver também esse relacionamento contigo. É a minha oração e é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. Nós vamos encerrar esse culto aqui cantando, e depois eu vou orar para nós nos despedirmos. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Vai passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Algo novo preparado para cada um de nós. Declare a Ele. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu
Senhor, nós nos rendemos aos teus pés essa noite. Nos leve a essa direção, que o que é fundamental para nós é estar diante da tua presença, é estar sentado, prostrado aos teus pés, nos humilhando diante da tua presença, reconhecendo que sem ti nada somos, Senhor. A nossa vida sem a tua presença, ela não tem valor algum, Senhor. Nos convença disso a cada dia e abençoa a tua igreja que está reunida aqui nessa noite. Que o amor do Pai, a graça do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço a quem está ao seu lado e uma ótima semana para todos em nome de Jesus.